Neste vídeo, nós vamos falar sobre algumas propriedades da convolução. A primeira delas é a linearidade. Então, a convolução é um operador linear. Isso significa que para funções f1, f2, g e constantes c1 e c2, nós podemos reescrever c1f1 mais c2f2 convolução com g. Você pode fazer c1 multiplicando f1 convolução com g mais c2 multiplicando a convolução de f2 com g. Tá? Então, essa é a propriedade da linearidade. Nós vamos provar essa propriedade aqui. Então, eu vou fazer a convolução dessas duas funções. Eu estou fazendo a convolução de uma função c1f1 mais c2f2 com a função g de t. Então, lembrando, esse é o símbolo da convolução. E a convolução é a integral de menos infinito até infinito da primeira função, substituindo o argumento por tal, né? Então é o f de tal, vezes o g de t menos tal. Então a segunda função aparece deslocada de t menos tal e a variável de integração é o d tal. Bom, essa integral aqui, a gente consegue separar ela usando a integral da soma, é a soma das integrais. Então eu vou separar a primeira parte, vai ficar o C1, integral de menos infinito até infinito, de f1 g de t menos tal, d tal, mais a segunda parte, o C2, vezes essa integral de menos infinito até infinito, de f de 2 de tal, g de t menos tal, d tal. Dessa forma, é possível perceber que essa integral do primeiro termo aqui é a própria convolução do sinal f1 com g, tá? Então a gente reescreveu aqui embaixo. E essa segunda integral é a convolução do sinal f2 com o sinal g. Então mostramos aí a propriedade da linearidade como desejado. A segunda propriedade que nós vamos falar é a comutatividade. Então, se você fizer a operação de convolução de f com g, você vai obter o mesmo resultado da convolução de g com f. Vamos provar isso. Então, a convolução de f com g é a integral de menos infinito até infinito de f de tal, g de t menos tal, d tal. Então, a primeira função aparece com o argumento tal e a segunda atrasado de t menos tal. Realizando uma mudança de variáveis, então eu vou falar que t menos tal igual a alfa. Tá? Então eu tenho essa integral aqui, a gente repetiu ela. Agora eu vou falar que t menos tal é igual a alfa, então aqui eu vou ter alfa. E no lugar do tal, eu vou ter t menos alfa. Então reparem aqui que você consegue escrever tal em função de alfa e t. Reparem também que quando você faz o d tal, que é a derivada de tal, você vai ter aqui menos d tal igual a d alfa. Então, no lugar do d tal, vai aparecer o menos d alfa. Esse menos que está aqui do lado de fora. Além disso, quando o tal vai para menos infinito, o alfa vai para mais infinito. Então, reparem aqui que é menos tal. Então, quando o tal assume um valor negativo muito grande, a alfa vai assumir um valor positivo muito grande. E quando o tal vai para mais infinito, então esse valor aqui vai ser um valor negativo muito grande. Significa que alfa vai para menos infinito. Então reescrevemos a integral, né, usando essa técnica da mudança de variáveis. Ou ainda, tá, eu posso simplesmente trocar aqui os limites de integração. Então infinito e menos infinito vai passar para menos infinito até infinito. Eu troco o sinal, né? Essa é uma das propriedades da integral definida, está aqui nessa nota de rodapé, que é a integral de AB f de x dx é menos a integral de b até a de f de x dx. Então, se você troca os limites de integração, você troca o sinal dessa integral. Então, foi isso que foi feito aqui nesse último passo. E agora, nós obtivemos exatamente a convolução de g com f. Reparem que você tem a integral de menos infinito até infinito de g de alfa vezes o f de t menos alfa. Então, a segunda função deslocada e a primeira função usando o próprio argumento
que está sendo integrado aqui, que é o alfa. Então, isso caracteriza a integral de convolução de g com f, e conseguimos mostrar, então, que a convolução de f com g é exatamente igual à convolução de g com f. Uma propriedade bem interessante e importante que vai ser usada é a propriedade do elemento neutro. O impulso é o elemento neutro da convolução. Então, se você convoluir f com um impulso, o resultado é a própria f. Qual que é a prova? Então, eu vou fazer a integral de convolução de f com o delta, que é o nosso operador impulso. Tá? Então, esse é o sinal impulso, é a integral de menos infinito até infinito, do f de tal, delta de t menos tal, de tal. Então, a segunda função sempre deslocada aqui na convolução, e eu estou integrando na variável tal. Aplicando uma mudança de variáveis, eu vou falar que t menos tal igual a beta, e dessa forma eu consigo reescrever a minha integral com menos infinito até infinito, de f de t menos beta, que é o valor de tal. Se você isolar o tal aqui, vai ficar t menos beta, delta de beta. Tá? Então, t menos tal aqui se transformou em beta. Reparem que aqui também acontece o que aconteceu na última integral, tá? Então, quando tal vai para menos infinito, o beta vai para mais infinito, tá? Então, aqui seria mais infinito até menos infinito, e teria o sinal menos aqui do lado de fora também, porque quando você faz a derivada do tal, vai dar a derivada de beta é menos de tal. Só que a gente já aplicou aquela operação de trocar os limites de integração e mudar o sinal, por isso que já está apresentado esse resultado direto aqui como essa integral. Reparem que essa integral aqui, ela só acontece quando beta é igual a zero, já que a gente sabe que o impulso só acontece quando o argumento aqui assume o valor zero. Então, quando esse argumento aqui assume o valor zero, essa função aqui vale f de t. Então, provamos que a convolução de f com o impulso unitário é a própria f de t.